Boa noite, senhoras e senhores! Temos aqui hoje uma informação muito gostosinha, muito legalzinha para a gente desenvolver um novo hábito, tá bom? Na nossa vida, que pode transformar absolutamente as nossas relações e a qualidade do nosso dia a dia. Tá bem? Você sabe o que é mais interessante nisso? Não precisa de nada além da prática do que você já é. Gente linda, essa é uma percepção que eu tive depois de ter passado muito tempo tentando punir as pessoas que eu considerava que agiam mal, tentando entregar a elas o resultado de elas serem quem são, tentando guardar e memorizar sensações negativas que eu tive com relação às pessoas por causa de comportamentos que elas tiveram que eu achei que não foram tão legais assim, tá? Sejam pessoas que se comprometeram a certas coisas e não cumpriram, e eu ficava já receoso perto daquela pessoa, seja pai, mãe, tio, avô, seja alguém que te criou, que em determinados momentos te tratou mal na vida, tá? Seja um ex que mentiu, que te traiu, que te enganou, e aí você guardou aquilo, uma pessoa que não correspondeu, né, ao seu investimento, né? Eu tô com um pouquinho de sono, porque já tá bem tarde, tá um clima de chuva muito gostoso aqui, então vão perdoando aí esse olhar marejado, é sono, tá? Mas eu quis trazer esse vídeo aqui porque foi realmente uma virada muito intensa na minha vida. E eu quis trazer para vocês que vai que ajuda alguém também, né? Bem legal. Alimente emoções boas dentro de você, tá? Vocês sabem por quê? Se alguém age mal com a gente, se a gente considera que alguém está agindo mal, e a gente alimenta emoções ruins com relação àquela pessoa, àquela atitude, é a gente que está se sentindo mal. É a gente que está sofrendo. Se uma pessoa age mal, não era eu, não era você que devia estar sendo punido por isso, não. Que devia estar recebendo os resultados ruins disso, não. O fato de você sentir algo ruim porque alguém agiu de forma errada, está te punindo pela ação do outro. Vocês entendem isso? Pior ainda, isso fode, vai fodendo uma a uma das tuas relações. Por quê? Porque eu não sei se existe um ser humano que nunca vá nos contrariar nossas expectativas com relação a ele. E aí tem um momento na vida em que a gente já está tão machucado que a gente começa a ver tudo no outro que pode nos machucar e ampliar muito isso de uma maneira que chega a determinado momento em que a gente só vê, só associa ao outro aquela situação que a gente considera que nos dói, que não foi legal. Então a gente olha para as pessoas e já vê aquele defeito, aquela coisa ruim que nos machucou. E a gente passa a agir com todo mundo assim. Com afastamento. Com desprezo, com raiva, com decepção, com tristeza. Quando vai ver, a gente não quer se relacionar com ninguém, quer ficar sozinho no meio do mundo, porque todo mundo, né, a gente está olhando todas as pessoas como algo ruim nas nossas vidas. E o fato é que a esmagadora maioria das pessoas, na verdade, são algo bom nas nossas vidas. Tá? Tem um potencial muito grande de serem algo bom nas nossas vidas. Só que a gente está tão doído, tão machucado, que a gente aprendeu a olhar com muita grandeza, muita enormidade as coisas que a gente considera ruins, não tão legais assim.
E a gente acaba excluindo o outro da nossa vida, e junto com a parte ruim do outro se vai também a parte boa. Se vai também todo o bem que o outro era na nossa vida, ou que o outro poderia ser na nossa vida. Tá? E muito dessa ideia que a gente tem do outro ser algo ruim é algo que está na nossa cabeça, na nossa ideia, na nossa mente. Às vezes a gente tem uma mágoa terrível com uma pessoa, mas se a gente encontrar ela pessoalmente, a gente sente uma maravilha. Foi o que aconteceu comigo hoje. Eu tinha ficado comigo o relógio de uma menina que eu ficava antes, e já estava há, não sei se mais de ano, aqui em casa comigo. E como eu vou viajar para a Bahia, e ela disse que esse relógio era importante para ela, eu decidi entrar em contato com ela para devolver. E eu tinha uma impressão ruim dela porque ela agiu estranho comigo na internet. Porque pessoalmente ela sempre foi muito legal, mas na internet ela agiu estranho. Então eu já tinha aquele receio, aquele afastamento. Tá? E aí o que aconteceu? Peguei o relógio dela, falei com ela, onde é que tu tá? Tá, eu tô indo aí devolver. Fui lá entregar, quando eu encontrei com ela, abri os braços desse tamanho, abracei, levantei, dei beijo, dei cheiro, e foi super gostoso, foi super legal. A ideia que eu tinha não tinha nada a ver com o que era na presença, na realidade. Ela tinha um potencial muito maior de ser algo gostoso na minha vida do que a ideia ruim que eu tinha a respeito dela. Vocês querem outro exemplo? A minha relação com a minha mãe era muito conturbada, muito ruim, porque a gente é muito diferente. Tá? Para quem entende aí de Corpo Explica, né, de análise corporal, traço de caráter, ela é muito rígida, tá? Psicopata e um pouco masoquista. Eu sou muito oral, tá? Bocado esquizoide, pouquinho psicopata, tá? E um rígidozinho para temperar, né? Essa lindeza. Mas o que acontecia? Ela, como rígida, psicopata e masoquista, desenvolveu uma necessidade de controle tremendo. Então ela me esmagava com aquilo. E eu, como oral, queria ser livre, queria sentir bem, queria só... E esquizoide ainda, né? Lerdão, viajando nas ideias. Me arrombava nessa onda. Sendo esmagado, sendo controlado, sendo usado para a vaidade do outro, muitas vezes, né? Para manutenção de aparência da rígida lá, né? E eu nem aí pra aparência, esquizoidão pra caralho, oral pra caralho, só queria brincar, só queria imaginar e viajar nas ideias, né? Então, vocês veem o conflito que isso gerou a vida inteira. E quando eu fui percebendo isso, eu comecei a estudar sobre narcisismo e tal, eu enquadrei ela nisso. Eu enquadrei, né? Nem sei se é, se não é. Botei ela aqui nessa caixinha, narcisista. É uma mãe narcisista. Comecei a alimentar coisa ruim, estudar coisa ruim. Porque antes eu pensava que eu era um merda. Depois eu passei a pensar que ela era uma merda. Tá, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. E aí criei nela uma imagem monstruosa. E comecei a me relacionar com essa imagem. Comecei a odiar minha mãe. Tá? Só que conforme eu evoluía, chegou um momento em que eu percebi que a pessoa que estava lá para me ajudar toda vez que eu estava fodido era ela. Quando eu estava morrendo depois de terminar um relacionamento, quando eu estava sem dinheiro, nem para ter onde morar, quando eu precisava comprar um curso, era ela. Apesar dela não ser afetuosa nem nada, a linguagem do amor dela era financeira, era com bens, era com dinheiro, comida, conta paga. Em alguma necessidade me dava. Uma vez meu celular foi roubado, ela quis comprar outro para mim, eu que não quis aceitar. Então, apesar dela não ser afetuosa, ser um pouco controladora e vaidosa com relação à própria imagem, ela também me ajudava a me manter vivo. Me provia muito conforto, né? A casa que a gente morava era muito, muito massa. Tá? E quando eu perdi acesso a tudo isso, por ter criado nela um monstro e querido me afastar dela,
eu senti falta. Aí eu vi, porra, tinha coisa boa lá também. A forma dela de dedicação não era a que eu esperava, mas era boa também para mim. Não era ideal, tinha coisa que me machucava, mas também tinha coisa boa no meio. E eu percebi, olha que interessante. Eu criei um monstro nela, né, uma imagem monstruosa dela, e quis me afastar. Quando me afastei, senti falta do que era bom. E quantas das nossas relações não acontecem isso? A gente só está vendo o que é ruim e só quando se afasta percebe que tinha coisa boa também, que está fazendo falta, essas coisas boas, né? E aí, quando eu entendi que ela é como é, que ela funciona como funciona, tem toda uma história de por que ela ser assim, que não é porque eu quero que ela seja diferente que ela vai ser, que ela tem os medos dela, as ambições dela, e funciona dessa maneira, né, bem diferente. Eu parei de tentar mudar as pessoas, passei a lidar com a parte boa delas e a esquivar da parte ruim. E eu afirmo aqui para vocês que estou vivendo muito bem assim, gente, tá? Sem conflito, sem bater de frente como duas energias que colidem, não. Pego o que é bom, o que é ruim, eu saio da frente e deixo passar. Matrix. E aí eu convivo com o que as pessoas têm de bom e não interajo com o que elas têm de ruim. Está funcionando muito bem. Porque perder pessoas não é legal. Faz falta, tá? Muitas vezes faz falta o bem que as pessoas são capazes de prover na nossa vida. Tá bem? O que mais que eu posso dizer? Isso aqui é um pouco íntimo, mas acho que eu posso abrir com vocês também. Não vou dar detalhes, vou falar bem superficialzão para ficar. Uma namorada de um amigo meu muito próximo, de certa feita, me tratou muito mal. E aí eu quis me afastar dela, comecei a desejar o mal do relacionamento, tal, porque eu tinha aquela sensação de que aquela mulher não era boa para ele. Sendo que ela se dedica muito a ele. Ela me tratou mal porque ela tinha um interesse ali conflitante. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim. Para ele, ela faz muito bem. Ela se dedica muito a ele. Ele se dedica muito a ela. Tá? Eu, que não tenho nada a ver com isso, alimentei, cultivei e guardei esse rancor, esse ódio dela por muito tempo. E aí toda vez que eu encontro os dois, eu saio de perto e passo longe. Ou seja, eu perdi a interação com meu amigo enquanto ele estiver com esta mulher. Por quê? Porque eu alimentei com muita força essa raiva dessa pessoa. E eu gosto dele. Eu não gosto dela. Só que como eles só andam juntos, eu me afastei de ambos. E aí o que aconteceu? Eu perdi pessoas porque eu alimentei, tornei muito grande aquele momento em que elas não foram perfeitas na minha interpretação. Entenderam? Não que a gente precise aceitar na nossa vida pessoas que nos machucam constantemente. Mas eu me tornei um extremo em não aceitar nada, nenhum deslize de ninguém. A menos que a pessoa viesse atrás se redimir. Só que, mesmo assim, eu ficava já com o pé atrás, né? Já não tinha aquela proximidade toda, porque já tinha vindo uma dor para mim dali antes. E o que eu tenho feito ultimamente? Mesmo com pessoas que vacilam, eu tenho tentado alimentar emoções boas em mim. Com relação a tudo, com relação a todos. Porque assim eu ajo melhor com as pessoas. Se as pessoas estiverem agindo mal, eu não crio aqui um padrão e digo, essa pessoa não presta, não me relacionarei com ela. Vá, não faço mais isso. Eu digo, essa pessoa nesse momento está fazendo merda, eu não vou interagir com isso, mas também não vou rotular essa pessoa como perigosa ou um lixo. Eu simplesmente não vou interagir com ela enquanto ela estiver fazendo merda.
Quando ela for legal, eu interajo com o que tem de bom. Vocês estão me entendendo aqui? Eu tenho parado de memorizar rancores, memorizar mágoas, raivas, tristezas e decepções para lidar momento a momento com o que a pessoa é, com o que a pessoa está sendo. E se eu achar que é legal, eu interajo. Se eu achar que tá paia, que não tá tão massa, eu já não interajo com aquilo e pronto. Mas não rotulo uma pessoa como sendo boa ou ruim. Eu interajo com o que é gostoso, momento a momento, com o que interessa, com o que é bacana, momento a momento. Se não for, eu não interajo. Entendo que a pessoa naquele momento está passando por aquilo, está fazendo aquilo, está sendo daquele jeito e não interajo com ela naquele momento ali. Tá? Porque esse negócio de guardar uma mágoa, rotular uma pessoa como em absoluto ruim e não interagir com ela te faz perder todo o bem que ela seria capaz de te promover. Tá? Além de você ficar com a sensação ruim dentro de você. O que é muito interessante também. Quando a gente sente mal com relação ao outro, quem sente mal é a gente. Né? E fica uma sensação ruim sempre que se encontra. Então é melhor dar uma purificada nas emoções dentro de você, perceber momento a momento se você quer ou não interagir com o que a pessoa está sendo e desviar disso ou penetrar nisso conforme você escolhe. Tá? Porque realmente todo mundo tem algo de bom para nos acrescentar. Todo mundo tem capacidade também de fazer algo de não tão legal com a gente, né? E é interessante que a gente desenvolva, aguce essa percepção do que está sendo e se eu quero ou não interagir com aquilo agora, nesse momento aqui. Essa fluidez, tá? A gente tem muito, a mente ela tem muito essa coisa de querer prender as energias numa ideia, encaixar as coisas numa caixinha. Não funciona assim, tá? Momento a momento a gente lida com o que flui, conforme a gente consegue, conforme a capacidade, o estado emocional, as ideias, o direcionamento, as intenções, as energias, as vontades ou falta delas de cada um momento a momento. As pessoas não têm que se encaixar nas nossas ideias o tempo todo, não tem. Nem a gente se encaixa nas nossas ideias, nem a gente consegue ser como a gente quer ser, como a gente acha ideal, né? A gente faz merda pra caralho. Porque no momento parecia que não tinha problema, parecia que era o certo, e depois a gente pensa e fica, puta merda, por que eu fiz aquilo? Desgraça, né? De vez em quando eu me pego rindo das merdas que eu fiz ou triste por algum vacilo grande que eu dei no passado. Né? Nem a gente é como a gente quer. E olha que a gente está no controle de nós mesmos. Imagine os outros. Os outros vão ser como a gente quer, se nem a gente é. Não vamos jogar fora as possibilidades, não. Vamos lidar, porque é ruim perder o que as pessoas têm de bom pra gente. Tá? Todo mundo tem coisa ruim, todo mundo tem coisa boa. Vamos lidando aí com o que é bacana, o que não é, vamos compreender que a pessoa tem as falhas dela. Não estou dizendo para você se submeter às merdas dos outros. Estou dizendo para você lidar com a parte gostosa e a parte ruim. Deixa o outro aprender a lidar com aquilo. Se você acha que deve interagir com aquilo para transformar, tudo bem, tente. Mas eu acho que a ideia desse vídeo aqui é, quando você alimenta emoções boas com relação às pessoas, você meio que trata elas melhor. E o fato de você tratar elas melhor faz elas te verem como algo bom na vida delas, faz elas te tratarem melhor também. Porque a gente alimenta o que é bom na nossa vida, o que a gente percebe que é bom na nossa vida. A gente se dedica ao que a gente percebe que é bom na nossa vida. Bem? Então alimentem emoções boas. Vamos quebrando essas imagens mentais, que tudo isso é bloco energético que te atrasa, que faz a tua vida andar mais devagar, que bloqueia, bloqueia, né? Bloqueia a fluidez, o crescimento, a tua prosperidade. E eu acho que era isso. Tá bem? Vamos nos libertar. Não vou dizer que hoje tenho relações maravilhosas com as pessoas que me magoaram, mas também não tenho mais raiva, tá? Interajo com o que é bom, não me meto com o que é ruim, tá? Por enquanto é assim que eu estou vivendo. Não estou dizendo que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim.
para mim está funcionando legal, conforme a experiência de vida que eu estou desejando ter. Tá bem? Escolham aí o que vocês fazem da vida de vocês, só se lembrem. Quem sente mal quando vocês estão com raiva do outro, estão tristes com o outro, estão magoados com o outro, estão com rancor, estão com orgulho, são vocês. Tá? O outro pode sentir também? Pode, mas vocês estão sentindo. Tá? Então, melhor alimentar emoções boas que você sentir bem. Lida bem com as pessoas. Se começar a criar situação ruim, você não entra nela, você se afasta. E assim flui uma vida bem linda, onde você cada vez mais se aproxima de situações legais e se afasta de situações ruins. As pessoas vão aprender, tá? Porque quem interage com situação ruim, interage com quem interage com situação ruim, e aí se bate, se dói, e aí uma hora não vão mais querer dor e vão começar a procurar fugir de situação ruim e interagir com situações boas, tá? E quem interage com situações boas está lá interagindo com quem também interage com situações boas. E aí todo mundo fica bem feliz, legal, né? E assim vai se separando a água do óleo, vamos chamar assim, né? Quem gosta de situação boa interage lá em cima. Quem gosta de situação ruim está aqui e vai se bater, uma hora vai cansar de dor e vai querer subir também. Tá? Não desça para mudar o outro, não. O outro vai se bater com quem também é da laia dele. E aí uma hora ele cansa e quer crescer também. Mas quando ele decidir isso, tu já vai estar lá em cima com outras pessoas tão alto astral, tão vibe, que o outro subiu, o outro vai continuar abaixo de ti, mesmo que ele suba. Então vai subindo aí, vai aprendendo a lidar com coisa boa, que quando a gente começa a confiar, a respeitar o que a gente se afasta do que nos faz sentir mal, se aproxima do que nos faz sentir bem e, consequentemente, está sempre buscando, caminhando, se movimentando para uma vida mais bacana. Ok? Beijos, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, obrigado.